Episódio 2. E agora? Oiê! No episódio passado eu te contei da minha epifania. Segundo o dicionário, epifania quer dizer manifestação intuitiva da realidade, geralmente através de uma situação inesperada ou percepção do significado essencial de alguma coisa. Em outras palavras, quando cai aquela ficha. Eu tive essa epifania, ou um entendimento maior sobre quem eu era, onde estava, o que estava vivendo e o que queria viver, quando eu resolvi encarar o meu caos interno e externo. Quando eu espiei a bagunça, o tanto de ansiedade, medo, angústia, dúvida, tudo junto e misturado, ainda tão jovem, bateu um desespero. E agora? Mas em vez de desviar daquela confusão, eu bati de frente, de maneira sincera, disciplinada e consciente. A ideia era sentir e dar sentido. Para isso, eu precisei me munir de algumas ferramentas fundamentais. A principal delas, autoconhecimento. Essa palavrinha que a gente ouve muito por aí, dos posts de Instagram aos manuais corporativos, seja em discurso de espiritualidade ou nos rótulos de vibrador. Mas autoconhecimento não é um conceito assim tão simples de entender. Afinal, se a gente não for capaz de se conhecer, quem será? Pois sinto em dizer, na maioria das vezes, a gente só acha que se conhece. Sai nomeando adjetivos para caracterizar a nossa personalidade sem nem se dar conta de que podem ser mera invenção para a gente caber em espaços que nos parecem desejáveis ou justificar hábitos e atitudes que não exatamente nos fazem bem. Se você chegou até aqui, eu quero dividir com você caminhos trilhados por mulheres e homens maravilhosos que vivenciaram a mesma urgência desse mergulho nas profundezas de si, cada um à sua maneira, mas todos sem vergonha. Você sabe que tem uma historinha, tipo, historinha médica, né? Que o meu clínico geral me contou, que era assim, diz que um dia um ser humano chegou lá no consultório, falou: doutor, como é que eu faço para viver até os 100 anos? O que o médico, com muita calma, falou: arruma uma doença crônica, assim você presta mais atenção no seu corpo. E essa sou eu. Essa é a Astrid Fontenelle, apresentadora e amiga muito querida. Em 2012, a Astrid foi diagnosticada com lúpus, uma doença autoimune crônica em que o sistema imunológico ataca os próprios tecidos e órgãos saudáveis do corpo. O lúpus mudou bastante coisa na minha vida. Primeiro porque eu já tinha o Gabriel era muito pequeno e eu decidi que ele não ia sofrer com a minha doença. Isso foi assim, um ponto muito, um fator muito determinante para como eu ia me comportar. Então eu encarei de frente, eu foquei muito. Hoje eu entendo muito que o corpo fala, dá sinais, né? E me cuido bastante, muito focada na necessidade que eu tenho de não ver o meu filho único, menino, sentindo alguma responsabilidade para mim, sabe? Comigo, né? Então, e tô muito bem de saúde, a doença tá controladérrima, mas estou muito bem de cabeça. E o Gabriel mudou tudo na minha vida. Eu falo que o Gabriel me deixou mais educada, né? Para educar, a gente precisa ser educada. E ele me devolveu a vontade de estudar. Eu já estava há tantos anos, né, fazendo tantos programas baseados em muita informação, né? Estava um pouco desmotivada, assim. Passar tudo aquilo só para a audiência, para mim, estava ficando pouco. E eu precisava de um filho
para educar, para apresentar o mundo, para passar a minha visão de mundo para ele, para pensar junto com uma criança. Então ele foi uma mudança, mais do que uma mudança, ele foi um estímulo muito grande para eu melhorar. Que lindo, Astrid. Um beijo grande para você e para o Gabriel. A gente volta a te escutar nos próximos episódios. Como a gente ouviu, a Astrid teve 2 pontos importantes de mudança. 2 espécies de epifania. Uma mais pontual, doída, alarmante, o lúpus. E a outra amorosa, curativa, perene, o Gabriel. Essa segunda vai muito mais ao encontro do ponto de virada da Juliette, que a gente vai ouvir a seguir. Acho que eu tive vários pontos de virada na minha vida, assim. Muito pequena eu já entendi que eu precisava fazer alguma coisa para transformar a minha vida, sabe? A realidade da minha vida. Ou eu ia repetir a história das Marias da minha vida, né? De trabalho, de não ter acesso à educação, de ter vários filhos, de não ter dignidade. E apesar de ter uma família muito feliz, eu entendia que faltava dignidade, sabe? Saúde, educação, oportunidades. Eu entendi muito pequena que a minha mãe era muito inocente, ela não tinha esse olhar, sabe, estratégico para a estrutura familiar. Eu entendi que era eu. E aí eu tomei a frente disso, comecei a cuidar dos meus irmãos, mas isso foi muito pequena. Eu lembro que eu dava mamadeira para minha irmã quando eu ainda era um bebê. E eu tinha essa consciência de que era eu que tinha que fazer aquilo ali, eu que tinha que aconselhar, eu que tinha que orientar, eu que tinha que brigar. Ali eu já entendi muito que a minha missão era quebrar aquele ciclo da minha família. Depois, quando a minha irmã morreu, eu senti isso novamente muito forte. Eu vi que eu tinha que fazer ainda mais, que eu não poderia aceitar aquela situação ali. E aí eu estudei muito, trabalhei muito e mudei esse ciclo. Antes mesmo de Big Brother, eu já tinha mudado a realidade da minha família, tanto intelectualmente quanto financeiramente. E eu entendi que a minha missão era quebrar esse ciclo. E eu acho que no Big Brother também eu entendi, confirmei muitas coisas na minha vida e fui grata a tudo que passei para conseguir administrar isso da melhor forma possível. Então acho que foram várias fases. Até hoje, eu, de vez em quando, me pego analisando tudo que vivi, tudo que passei e qual a minha missão. Que eu acho que é fazer a diferença mesmo, é transformar tudo que eu participar, assim, a minha realidade e a dos outros também. Acho que é isso. Mas eu acho que, no final das contas, o meu passado mudou muito mais a minha vida para que eu pudesse administrar a fama da melhor forma possível e confirmasse o sentido da minha vida, sabe? Acho que o passado, se eu tivesse um passado diferente, a minha fama não seria útil. Nossa, Juliette, que poderoso isso. Se eu tivesse um passado diferente, a minha fama não seria útil. Teu depoimento mexeu comigo porque ele diz respeito também a 2 tipos de feridas hereditárias. A primeira, de um ponto de vista mais de sujeito do mundo, e que a gente analisou no episódio passado pelo olhar e as palavras sábias da Lilia Schwartz, que é a pobreza e desigualdade tão brutalmente inerentes ao Brasil. E a segunda, que se relaciona mais ao indivíduo, me remeteu inclusive a uma leitura maravilhosa de 2022, O Mito do Normal, do médico canadense especialista em trauma, Gabor Maté. Logo nos primeiros capítulos ele diz: na maioria dos casos, os traumas são multigeracionais. A cadeia de transmissão vai de pais para filhos, estendendo-se do passado ao futuro. Transmitimos aos nossos descendentes aquilo que não resolvemos em nós mesmos. O lar se torna lugar onde, sem querer, recriamos cenários que lembram aqueles que nos feriram quando éramos pequenos. E deve ter exigido muita coragem e força interromper essa cadeia, Juliette. Até porque, e fica aqui um spoiler,
Traumas podem até afetar a atividade genética ao longo das gerações, como a gente vai ver nos episódios mais adiante. Enfim, obrigada pelo teu depoimento, Juliette. E se no caso da Juliette foi preciso quebrar um ciclo para reescrever a sua história, a deputada federal e ativista Erika Hilton nos mostra outra dimensão: o poder da reconciliação e da reconstrução em meio a rupturas dolorosas. Ela gravou um áudio fofo me contando. Tiveram muitos momentos que foram divisores de águas na minha vida e me renderam epifanias importantes, aprendizados profundos, reflexões, mas eu acho que a redenção da minha mãe é um momento que para mim me marca muito, me marca na minha relação com a vida, com as pessoas, com a empatia com o outro, com a forma como eu enxergo a minha mãe, as mães, a maternidade, a forma como eu lido com os meus medos, enfim, acho que me trouxe tantas coisas. A minha mãe sempre foi a pessoa mais importante, segue sendo da minha vida. Durante a adolescência, a Érica foi expulsa de casa 2 vezes pela mãe, que naquela época, guiada pela rigidez religiosa da igreja que frequentava, não aceitou quando a filha se assumiu mulher trans, ou transvestigênere, termo que a Érica mesma criou. Fui filha única por tanto tempo, tinha uma relação muito íntima, profunda com a minha mãe. E depois que o fundamentalismo entrou na vida dela, fez uma lavagem cerebral na cabeça dela, me elegeu como inimiga e ela, na tentativa de buscar a minha salvação, minha libertação, fez coisas muito difíceis. E depois a maneira como ela, sozinha, sem textos, sem livros, sem teoria, sem militância, sem nada, movida pelo amor, movida por ela mesma, pelas suas convicções e não mais pelos discursos que eram ditos, se rendeu, voltou, me resgatou, me reaproximou, me amparou. Isso para mim me traz um aprendizado de vida, de alma, que eu acho que é uma das coisas mais lindas que eu aprendi. Primeiro, aprender que nada do que eu passei ou do que aconteceu entre a gente foi fruto da minha mãe, mas sim daquilo que chamaram Deus, religião, a igreja ou qualquer um desses sinônimos, né? E que ela, na sua simplicidade, errou na tentativa de acertar e tudo que vai se desdobrando a partir disso, né? Eu sinto que eu nunca precisei perdoá-la, mas esse episódio me ensinou muito sobre perdão, sobre empatia, sobre cuidado, sobre vivência, sobre os riscos, né, que discursos odiosos podem ter contra a vida de pessoas inocentes, o quanto pessoas podem ser manipuladas, podem ser violentadas, porque eu sofri e fui muito violentada, mas a minha mãe, enquanto mãe, ter vivido, ter que levar, carregar isso para o resto da vida. Então eu acho que eu elencaria esse, é um momento muito doloroso, mas muito lindo, muito forte e que me ensinou muito e que é um divisor na vida, não só na minha vida, na vida da minha mãe, é um divisor para quem eu sou hoje na política, para a maneira como eu falo, para a maneira como a minha mãe fala, como a gente defende as questões. Ela continua dentro da igreja porque ela acredita em Deus, acredita naquela fé, mas defendendo outros pontos de vistas. Então acho que eu elegeria esse momento. Uau, Érica! Poxa, a tua história é tão forte, ela é tão cheia de camadas, me emociona profundamente. Obrigada, viu, por compartilhar com a gente. Agora, partindo de completamente outra perspectiva, a sambista Tereza Cristina teve uma epifania igualmente salvadora durante a pandemia. Eu acho que durante a pandemia eu tive uma epifania, sim, porque foi uma revelação de um conhecimento, de uma maneira de viver, né? Eu acho que a sensação na pandemia era de que eu precisava das pessoas para continuar vivendo, assim. Eu acordava com muita tristeza, né? Muita desesperança. Era justamente o contrário, né? Eu geralmente acordo esperançosa, acordo desejando que o meu dia seja bom, e às vezes durante o dia acontecem frustrações, as coisas não acontecem muito bem como a gente combinou, como a gente queria, e a gente dorme cheia de perguntas, né? Na pandemia era o contrário, eu acordava angustiada, né? Porque a primeira coisa que eu fazia era procurar notícias sobre vacina, sobre cura,
E como aquilo não acontecia, eu mergulhava numa tristeza, numa profunda depressão, assim. Desde criança, eu sempre gostei de aprender música, de aprender letra de música, de pesquisar sobre os artistas, sobre os cantores, sobre os compositores. E na pandemia, eu fiquei 3 dias, assim, meio sem dormir direito, sabe? E aí tive uma, uma, uma epifania real, assim. Eu me dei conta de que eu precisava fazer alguma coisa para não sucumbir, né? Porque se eu sucumbisse, eu ia sucumbir eu, minha mãe e minha filha. Nós moramos juntas. Então eu comecei a tirar esse conhecimento que eu tinha e fazer listas e listas de músicas para cantar, assim, do nada, né? Foi uma coisa... Eu achei que eu estava ficando louca, mas eu acho que foi nessa loucura aí que eu me achei. E durante as lives eu não pensava nas mortes, eu não pensava, enfim, eu não pensava na maneira como o governo brasileiro estava encarando a pandemia, né? Um assunto tão sério assim. Era um momento de fuga. A música está sempre me curando, sempre. E a tua música certamente também está sempre nos curando, Tereza. Muito obrigada. Sabe que te ouvi? Me lembrou exatamente o que eu estava vivendo e sentindo na pandemia. Com um bebê recém-nascido, precisando do meu colo, do meu aconchego, do meu amor e do meu leite, enquanto meu pai morria devagarinho, isolado num hospital, em outro estado, sem ninguém poder se aproximar, pois nessa época nem avião estava voando. E eu me vi num buraco tão profundo que eu não conseguia acessar minhas ferramentas de primeiros socorros, que sempre foram a meditação e a yoga. E ainda assim, como num clique, me ocorreu de ajudar as pessoas que, como eu, estavam isoladas e desoladas, convidando-as para respirarmos juntos por 1 minuto. A resposta nas redes foi tão linda e positiva que aquilo foi me dando força e sentido. Foi também o que me salvou naquele momento. Às vezes a gente precisa mesmo de um empurrãozinho, seja de algo ou alguém, para alcançar esse divisor de águas na vida. Meu ex-colega querido da MTV, o Thunderbird, enfrentou uma barra entre os anos 90 e o início dos 2000 e contou que só com a ajuda de outro músico, o Nazi da banda Ira, conseguiu sair dessa. Bom, eu comecei a usar as drogas desde criança, assim, o açúcar, e depois veio o cigarro, e depois veio o álcool, e depois veio a maconha, e assim, foi uma progressão de experimentos. Eu acho que o ápice, o apogeu dessa aventura foi mesmo nos anos 90. Aí havia um coquetel de drogas, né, todas essas misturadas, mas principalmente a cocaína. Quando eu me livrei disso tudo, e foi de repente, assim, eu consegui me livrar de quase todas. Eu só continuei usando açúcar e cigarro, né? Eu já estava muito, muito mal, e o Nazi também. Nós éramos parceiros de uso, né? A gente se encontrava quase que diariamente na casa dele para mandar brasa, e isso era muito destrutivo, e assim, a gente vivia naquela maratona de uso de drogas. E daí, quando ele parou, ele ficou ausente mais de 1 mês, assim. Quando ele reapareceu, a primeira coisa que ele fez ao sair da clínica foi me ligar. E eu não sabia, mas assim, ele já tinha combinado tudo com minha família. E ele me ligou para falar, olha, eu me internei, eu não estava legal, e eu precisei dessa ajuda de uma reabilitação, né? E eu acho que você pode estar precisando disso também. Eu falei, não, eu acho que, Nazi, realmente você estava precisando, você estava impossível, hein? Mas eu estou bem. Ele disse, não, você não está bem, você está muito mal também. E você podia ir lá conhecer esse lugar. Eu falei, tá bom, um dia eu vou lá. Ele falou, não é um dia, é sábado, eu já combinei com a sua família, sábado você vai lá conhecer tal lugar e tal. Nos últimos meses, eu estava usando drogas, ali no primeiro semestre de 97, a vida estava muito ruim, assim, estava muito difícil, eu tinha me desligado da MTV, não estava trabalhando direito, eu tive que voltar a morar com os meus pais.
depressão total e absoluta. E assim, nos últimos meses, eu tinha chegado à conclusão de que eu ia ser mais um na estatística mesmo. O meu destino não seria outro senão uma overdose. Ou, sei lá, morrer numa transação com drogas numa boca, sei lá, alguma coisa ia acontecer e a minha vida ia terminar. Eu já estava convencido de que esse era o meu destino. O turning point foi mesmo o telefonema do Nazi, e daí eu percebi que, puxa vida, até que é interessante viver, né? E bota interessante nisso, Thunder. Querido, obrigada, viu, por compartilhar tanto da tua trajetória com a gente. E que bonito ver a força de uma amizade para agora sim determinar um caminho sem volta. Esse de você saudável e feliz, Thunder. E falando em vida interessante, tem gente que sabe literalmente ir ainda mais longe quando se trata de desmistificá-la. A Tamara Klink é dessas. Eu não sei se navegar foi um impulso de autoconhecimento, eu acho que foi mais um impulso de curiosidade. Eu queria saber se era possível viver sozinha e qual era o mínimo necessário para poder viver sozinha num lugar muito hostil, como é o mar, especialmente o mar frio do Ártico, da Groenlândia. E se ele começou como um gesto solitário, ao longo do tempo ele foi se revelando ser menos individualista do que parecia, porque era uma pesquisa que servia também para gente como espécie. Eu nunca li nenhum relato de uma mulher que tivesse passado o inverno no Ártico sozinha. Se isso aconteceu antes de mim, a gente não tem acesso a essa evidência, a esse testemunho. Então não sei dizer como teria sido ou como será para uma outra mulher. Mas para mim foi a descoberta de que a gente pode sim ser feliz sozinha. E viver só é se libertar da obrigação de ter que agradar o tempo todo, agradar para ser ouvida, para ser aceita, para ser amada. Foi também a descoberta de que a fraqueza depende da solicitação de força. Eu não me sentia fraca, como muitas pessoas disseram que eu me sentiria, porque todos os esforços que eu precisava fazer, eu fazia com o meu corpo, com os objetos ou pedras que eu encontrava, ou encontrava outra solução para poder resolver o mesmo problema sem precisar fazer aquela força. Então acho que foi o inverso de um mergulho, foi um retorno à superfície, onde eu pude ver mais longe quanto a vida é inútil, ainda bem, e que a vida já vale só por existir, só pra gente sentir, usando o nariz, a boca, lembrando das coisas, usando a memória. O resto é só enfeite. E como é que faz para manter esse teu foco além mar, Tamara? Acho que de vez em quando eu perco o prumo sim, como todo mundo. Mas acho que para tornar a minha experiência de vida mais agradável, eu trabalho bastante a maneira como eu faço escolhas. Quando eu tô em terra, eu busco sempre encontrar minhas amigas ou manter contato com as pessoas que eu gosto. Para uma pessoa que gosta de viver só, pode parecer contraditório, mas eu diria que construir e manter as amizades é uma das melhores coisas que a gente pode fazer por nós mesmos. Epifanias são momentos muito particulares, alguns quase anunciados por fogos de artifício de tão óbvios que serão divisores de água na vida da gente. Outros, bem mais discretos, vão brotando silenciosamente, ganhando forma simplesmente, tal qual uma pedra no sapato, de que tanto a gente pisar, uma hora resolve abrir mão e andar descalço mesmo. Importa muito o que vem antes, o ovo ou a galinha, nem a magnitude da tua epifania. O que realmente conta é abrir caminhos para encarar as coisas com lucidez, estar disposto a atravessar os abismos existenciais, custe o que custar, a morder a vida com todos os dentes, independentemente do gosto amargo que ela pode ter. E, sobretudo, cuidar. As histórias que a gente ouviu aqui têm esse mote em comum. A Astrid aprendeu que cuidar de si e do Gabriel é chave para ser feliz. A Juliette encontrou no cuidado o potencial da transformação da sua realidade.
A Erika Hilton pôde reaprender a ser cuidada pela sua mãe e se reconectar ao poder desse cuidado. A Tereza Cristina foi cuidada pela música durante um momento tão difícil para o planeta e pôde exercer o seu dom de cuidadora por meio da música. Desse mesmo jeito, o Thunder alcançou o seu ponto de virada quando se deixou cuidar. E aí passou a cuidar de si mesmo como nunca antes. E foi depois de precisar, sozinha, cuidar tanto de si mesma que a Tamara Klink compreendeu que cuidado é bom mesmo quando compartilhado. Mas como treinar o olhar para enxergar as coisas por outro ângulo e aprender a cuidar, seja de si, seja do outro, como um processo de dentro para fora? Para ver despontar um rabinho de esperança em meio ao caos, no qual dê para pegar carona e, enfim, buscar sentido. Uma coisa é identificar o que não te faz mais feliz e pode ser cuidado. A outra é trabalhar para alcançar uma realização maior e absorver o cuidado como prática de vida. Em ambos os momentos, uma atitude se faz necessária: sentir. Para além de razões e porquês que motivam cada um a buscar mais conexão consigo e o todo ao redor, o que há em comum entre as muitas práticas que alimentam o cardápio do autoconhecimento é tentar decifrar como o mundo nos afeta e como nós queremos afetar o mundo. Te convido, então, para uma jornada de descobertas. Vamos navegar o sentir de um jeito simples, objetivo e que faça sentido. Garanto que esse caminho vale a pena. E apesar de nem sempre gostosinho, é capaz de nos fazer pessoas melhores, mais felizes e sem vergonha. Te encontro no próximo episódio. O Sem Vergonha é um podcast dividido em curtas temporadas e em cada uma delas a gente vai tratar de um tema contemporâneo diferente. Dessa vez a gente vai falar sobre o sentir e a nossa busca por sentido nessa vida. Te espero no próximo episódio, Sem Vergonha. Ficha técnica. Criação, Fernanda Lima. Roteiro, Fernanda Lima e Luísa Caram. Coordenação de roteiro, Bruna Bopp. Coordenação geral, Mel Mesquita. Assistência, Meire Beck. Produção, Bruno Porto e Raquel Alves. Música original, Lena Barrulli. Edição e sonorização, Igor Amorim.